Sejam bem-vindos, né, ao nosso curso de Genética e Evolução para Nutrição. Essa disciplina, então, vai ser ministrada por mim. Eu já vou me apresentar para vocês. E eu vou apresentar um curso, tá? E vou fazer uma aula introdutória de genética para trabalhar alguns conceitos, né? Alguns conceitos para vocês já trazerem, relembrarem esses conceitos, né? Já trazerem as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso aqui ao longo da aula. Vou falar um pouquinho de histórico também da genética e tentar linkar isso com a nutrição, para vocês já conseguirem ver que a gente vai chegar lá, né? Esperamos que sim. E dar uma pincelada mesmo naquilo que a gente vai conversar ao longo do curso, tá? Então vai ser uma aula tranquila, tá? Não é para ser uma aula pesada mesmo. Acho que a gente de repente, nem vai usar as 2 horas de aula hoje, mas vamos ver como é que vai andar, né? A aula. Então, pessoal, desculpa, eu tô com a garganta bem seca. Vamos começar, então, fazendo a apresentação do curso, tá? De como vai ser a nossa disciplina nesse período. Primeiramente, eu vou me apresentar a vocês, né? Esse curso desse período vai ser ministrado por mim. E me apresentando, meu nome é Gabriela Coelho Breda, tá? Eu sou professora substituta aqui na UFRJ, fui contratada recentemente, esse ano, 2021. De formação, né, na graduação, eu sou bióloga, tá? Eu sou bacharel em Ciências Biológicas na modalidade genética, pela UFRJ, aqui pela UFRJ. E fiz meu mestrado e meu doutorado em bioquímica, também pela UFRJ. Né? Embora não tenha sido exatamente em genética, né? Mas trabalhei bastante, né, dentro da bioquímica, né? Existe uma parte da bioquímica aqui, é a biologia molecular, né, que também está envolvida ali dentro da genética molecular. E com isso eu migrei um pouquinho de área e fui para a bioquímica. Aqui está o meu e-mail de contato, tá, pessoal? Vocês conseguem ver o meu cursor? Deixa eu ver aqui. Agora sim, né? Conseguem ver? Tá. Sim. Esse aqui é meu e-mail de contato, vocês podem entrar em contato para qualquer dúvida, para qualquer questão que vocês julguem aí pertinente, entrar em contato. É só mandar um e-mail para mim, tá? Ou a gente pode também nos contactar pelas plataformas aí que eu vou mostrar para vocês aí ao longo da apresentação aí do curso. Além de mim, ministrando essa disciplina, a gente vai ter o auxílio aí, a ajuda de uma monitora, tá? O nome dela é Caroline. Ela está aí presente, eu acho que ela está aqui assistindo hoje a aula com a gente. Eu cheguei a ver ela entrando. Se quiser falar alguma coisa, Caroline, ela está aí, viu? Apareci. Viu? Sejam bem-vindos. Boa, isso aí, perfeito. Eu Viu? sou a Caroline. Qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail ou me contactar no WhatsApp ou até no grupo também, tá bom? Show de bola. Obrigada, Caroline. Aí vocês podem entrar em contato com ela, que eu botei o e-mail dela. Depois vocês vão ter acesso a isso aí. Como ela falou, tem um grupo de WhatsApp, né, da turma. Então, se tiver alguém aí que não está nesse grupo, que tem interesse em entrar no grupo, entrar em contato aí com a Caroline para estar lá. Bom, a nossa disciplina ela vai ser dada mais um semestre, né, que temos ele remoto, infelizmente, mas vamos fazer isso funcionar bem. E por ser remoto, né, a UFRJ ela tem uma plataforma, a AVA, né? Eu sei que vocês são turma de primeiro período, não sei se tem alguém que pode não ter visto lá como é que funciona a AVA, né? A AVA da UFRJ você tem lá como cadastrar lá, né? Vocês se cadastram e automaticamente vocês já foram inseridos dentro das disciplinas que vocês estão inscritos, tá? Então, por isso é mais fácil vocês acessarem por lá, tá? E por isso que lá que eu vou colocar os links das aulas síncronas, tá? Como eu coloquei já para essa aula de hoje, eu coloquei lá na plataforma AVA o link para essas aulas, que por enquanto vão ser no Google Meet, mas eu vou ver se isso vai se manter assim, né? E vou colocar os links das aulas gravadas, né?
um link do YouTube para vocês conseguirem assistir as aulas gravadas também. PDF das aulas eu também vou liberar. Vou colocar o link para os estudos dirigidos, o próprio link para a prova, né? E já coloquei lá, né, para essa aula de hoje, né? Eu botei os links da aula de hoje e botei lá o código do Google Classroom, que é esse aqui. Tá? Eu criei uma turma para gente também no Google Classroom, e aí com esse código aqui vocês conseguem entrar na turma. Por quê? Porque o AVA, embora seja uma plataforma bem completa, ela tem alguns probleminhas. Às vezes sai do ar. Então, é complicado, né? A plataforma saindo do ar, você querendo entrar, pegar o link para a aula, ou pegar algum material da aula, enfim. Né? Você imagina isso para a prova, para os estudos dirigidos, né? Então, por isso eu acho que é legal a gente ter um backup no Google Classroom, tá? Embora a gente tenha aí, tem a monitora, tem a Caroline, que vai também estar em contato com vocês, temos várias formas aí para que nenhum problema a gente tenha com relação ao AVA sair do ar, tá? E aí, o Google Classroom é fácil de entrar, tá? Basta você ter uma conta Google. Aí, para quem não está familiarizado, você tendo uma conta Google, você vai clicar aqui, vai achar dentre as várias possibilidades, né, da conta Google, você vai ter o Google Sala de Aula, o Google Classroom, enfim, e clicando lá, quando abrir, você vai ter esse maisinho no canto superior direito, vai clicar lá, vai clicar em participar da turma, e aí ele vai te jogar para essa página aqui, que você vai colocar, vai pedir o código da turma, e aí é esse código que eu estou dando para vocês. Eu já vi que tem bastante gente lá, mas acho que não está todo mundo, então imagino que a partir de agora, de repente, mais gente vai entrar, né? E aí, colocando o código da turma que eu estou dando para vocês, vocês vão clicar em participar e aí vocês vão estar lá no Google Classroom também. E aí, tudo que eu estou botando na plataforma Ava, eu vou botar no Google Classroom também, tá? Vou botar nos dois. Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá, pessoal? Qualquer questão aí. Qual vai ser o formato, então, da nossa disciplina, né? Nós vamos ter as aulas sempre de forma síncrona, tá? Então, as aulas, elas vão ser ministradas de forma síncrona ao longo do período, tá? Então, temos aí um encontro marcado quinta-feira às 10 horas, né? De 10 a meio-dia. Esse é o pacote aí que vocês adquiriram. Essas aulas, elas também vão ser gravadas. Como eu falei, eu estou gravando agora a aula. A minha gravação dessa primeira aula não vai ficar muito boa, já sei, mas vou tentar melhorar isso para a próxima aula. E eu vou disponibilizar essas aulas gravadas lá no Ava e no Google Classroom, tá? Vou colocá-la para o YouTube e vou passar o link. Por quê? Porque vocês podem precisar, enfim, podem perder um pedaço da aula por conta de conexão de internet, ou pode acontecer alguma questão que vocês não puderam assistir a aula, enfim. Embora eu recomende que vocês assistam às aulas de forma síncrona, porque eu acho legal, acho importante, mas se não for possível, né, vocês vão ter acesso a essas aulas gravadas, acho que também é importante, porque isso, enfim, depende de internet, depende de uma série de questões. Os estudos dirigidos. O que são os estudos dirigidos? Os estudos dirigidos, eles são listas de exercícios, tá? Que vão auxiliar aí no estudo de vocês, né? Em direcionar o estudo mesmo. Eu vou liberar essas listas de exercícios, né, via Google Forms, né, um formulário lá do Google, que eu vou enviar o link para vocês. A cada 2 aulas, mais ou menos, a gente vai ter um estudo dirigido liberado, tá? A entrega deles vai ser feita como prevista no cronograma, que eu já vou mostrar para vocês, e a resolução deles vai valer nota, tá? Então, resolver esses EDs vai auxiliar na fixação do conteúdo de vocês no preparo para a prova, além de valer nota, tá? Então, atentem aí para isso. A prova. A prova, ela vai ser enviada também via Google Forms, então eu vou enviar um link para vocês, mas vai ser marcada a prova. Então, vai ter um dia e um horário para vocês fazerem a prova, tá? Então, eu vou enviar o link no horário de início da aula daquele dia, vai estar marcado sendo a prova, e aí vocês vão ter 2 horas para fazer a prova, e ao final, né, da prova que eu vou aceitar aí vocês essas respostas, né, até o final do horário da aula, tá? Então vocês vão ter 2 horas para fazer, tá? Que é tranquilo, 2 horas é um tempo
tranquilo, né, obviamente. E vou contar aí com o bom senso de vocês em relação à consulta, né? Tentar realmente colocar ali os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da disciplina. Em relação à avaliação, então, a gente vai ter os estudos dirigidos e a prova. Os estudos dirigidos, eles vão valer cada um 0,8, tá? Totalizando aí 4 pontos. Tá? Então, vamos ter 5 estudos dirigidos valendo 0,8, totalizando 4 pontos. Tá? E a prova vai valer 6 pontos. Tá? E a nota final vai ser a soma do que você né, teve dos estudos dirigidos, até 4 pontos, e a prova até 6 pontos. E aí, a nota final para aprovação, né, tem que ser igual ou superior a 5. Tá? E acredito que todo mundo vai conseguir, a gente vai trabalhar para isso, tá? Para que a gente consiga passar esse conteúdo para vocês consigam absorver esse conteúdo e aprovar aí na disciplina. Se alguém, né, algumas pessoas não conseguirem essa nota final ainda, a gente ainda pode ver uma prova final, tá? Mais para perto a gente consegue ver isso. O cronograma, Professora, pode falar. bom dia. Bom dia. A sua prova é discursiva ou múltipla escolha? Vai ter questões de múltipla escolha e vai ter questões discursivas. Tá bom, obrigada. Nada. Eu ainda não preparei a prova e nem pretendo preparar, porque vai depender muito do que vai acontecer ao longo do semestre, entendeu? Dos conceitos que eu consiga passar, a percepção em relação a vocês, né? Para não dar uma prova nem absolutamente fácil e que não chegue a trazer aí algum tipo de testar a capacidade de vocês, né, daquele conteúdo que eu passei, e nem uma prova que seja absolutamente impossível de vocês fazerem, né? Então, e essa percepção vai ser ao longo do semestre, tá? Mas eu pretendo fazer uma prova em que tenham múltiplas escolhas, mas que tenham também questões discursivas, tá? E aí o cronograma. O cronograma, então, né, a gente vai ter nossas aulas, vamos ter aí 14 encontros até o dia da prova. E o encontro de hoje, então, né, como eu falei, é a apresentação do curso, uma aula introdutória. E a gente vai ter 3 blocos, tá, de aulas. Esses blocos de aulas, né, na verdade, é uma prova única, então, assim, não são como se fossem módulos independentes, né? Mas eu fiz esses blocos para conseguir a gente organizar um pouco do conteúdo que a gente vai abordar ao longo da disciplina. O primeiro bloco é o bloco da genética molecular, tá? Em que a gente vai abordar aí 4 aulas, vamos ter 4 aulas nesse bloco de genética molecular. E aí, como é que vai funcionar? A partir da aula que vem, então, na seguinte, na próxima, a gente vai trabalhar as aulas de estrutura e replicação do DNA e expressão gênica. E, ao final dessa segunda aula de expressão gênica, eu vou liberar para vocês o primeiro estudo dirigido. Vou colocar lá nas plataformas o link para o estudo dirigido, tá? Que vai ter exercícios relacionados às 2 aulas que vocês já tiveram, tá? E aí, depois, vai ter mais 2 aulas nesse bloco, tá? Regulação da expressão gênica, mutação, PCR. E aí, vou liberar para vocês o segundo estudo dirigido, tá? E aí, ao final desse bloco, e ao final de cada um, como vocês vão ver, a gente vai ter uma aula de dúvidas, tá? Uma aula de dúvidas, né? Um encontro aqui síncrono também, mas eu não vou passar novos conteúdos, a gente vai revisar os conteúdos que a gente já viu, vocês vão trazer as dúvidas, enfim, vai ser uma aula mais construída do que com um script correto, né? A gente vai abrir esses estudos dirigidos, tá? Vamos resolver questões que vocês tenham dúvidas, tá bom? E nesse dia é a entrega. Isso, vou te falar em relação ao tempo, né? Eu vi a pergunta aqui da colega. Em relação ao tempo de entrega, né, dos estudos dirigidos, eu vou liberar, como eu falei, no final da segunda aula e no final da quarta aula desse módulo. E aí vai ter aula de dúvidas, resolução desses estudos dirigidos. E aí vocês vão ter que entregar esses estudos dirigidos no dia, até o final do dia. Vou dar um tempo assim muito tranquilo. Até o final do dia, vocês entregam o estudo dirigido 1 e 2. Tá?
Então, eu vou dar a dica para vocês daqui a pouco. Então, a entrega vai ser nesse dia aqui, tá? Então, 19 de agosto tem que entregar esse estudo dirigido 1 e 2, tá? E aí, o segundo módulo é o módulo de Genética Clássica e Evolução. Aí a gente vai abordar nas primeiras aulas mendelismo, neomendelismo, padrões de herança, liberação do terceiro estudo dirigido. Depois, mais 2 aulas, análise de aerogramas e origem e manutenção da variabilidade genética. Estudo dirigido 4 vai ser liberado aqui, tá? E, para finalizar o módulo, aula de dúvidas, resolução dos estudos dirigidos 3 e 4 e entrega deles ao final desse dia, tá? Depois, o último módulo. Esse último módulo é o módulo que a gente vai falar de doenças genéticas humanas que sejam relevantes para a nutrição, principalmente. E a gente vai falar, então, vamos ter a aula dos mecanismos genéticos de doenças, tá? E vamos falar de alguns exemplos de doenças relacionadas com nutrição. Aqui eu já botei alguns exemplos, como a intolerância à lactose, a fenilcetonúria, tá? E aí eu vou liberar depois dessa segunda aula, esse módulo é mais curto, são só 2 aulas, e a gente vai ter a liberação do 5º estudo dirigido, que vai ser relacionado com essas 2 aulas, e a última aula de dúvidas, resolução desse estudo dirigido, revisãozinha, qualquer dúvida, final, a aula seguinte vai ser a prova, tá? Só para quem não estiver familiarizado com o Google Forms, eu vou dar um link, aí ele vai abrir uma página lá, tá? Por exemplo, do ED ou da prova. A primeira coisa que vai estar presente é nome e DRE, para vocês colocarem o nome de vocês e o DRE. Então, não esqueçam de colocar isso, porque se vocês me mandarem um estudo dirigido sem nome, sem DRE, esquecerem por acaso, não vai ter como eu dar uma nota, tá? Depois, né, aí vocês vão resolver as questões lá, múltipla escolha, questão discursiva e tal, não sei o que lá, vocês vão enviar, vai ter um botãozinho de enviar no final, tá? Quando vocês clicarem nesse botão, vai aparecer lá que a sua resposta foi registrada, tá? E aí, só registrem uma resposta. Vocês são 50 alunos, né? Se cada um registrar mais de uma resposta, vocês vão me deixar maluca. Então, registrem só uma resposta. Quando vocês tiverem finalizado realmente, então tentem fazer, peguem um caderninho, abre lá, e vou tentar fazer essa questão, e eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Vou estudar um pouco mais, vou dar uma olhada aqui na matéria. Ah, não entendi. Ah, agora acho que eu entendi. Ah, não entendi muito bem, vou levar para aula de dúvidas. Entendeu? E aí, vocês vão, quando vocês tiverem tudo pronto, aí é que vocês mandam a resposta. No caso do ED, né? Na prova, vocês vão ter 2 horas apenas para responder. Os EDs vocês vão ter mais tempo. E aí, quais são as dicas? Prestem atenção nas dicas da disciplina. A primeira dica é assistir o quanto for possível, obviamente, né? Se não for possível, não tem problema. Assistir as aulas de forma síncrona, para vocês terem a possibilidade de tirar dúvidas enquanto o conteúdo está sendo passado, tá? Isso é mais eficaz, né? A gente ter também algum tipo de troca aqui, né? Vocês passarem para mim isso enquanto eu estou dando conteúdo, aí eu posso melhorar a forma com que eu vou falar aquele conteúdo, a forma como eu estou dando, né? A forma como o raciocínio está sendo levado, tá? A segunda dica, tentem fazer os EDs antes da aula de dúvidas, tá? Então, eu liberei o ED, tenta fazer, né? Não chega só na aula de dúvida para fazer, tenta fazer. Por quê? Tentando fazer é que você vai chegar na dúvida. No que daquele conteúdo todo que eu dei, que é bastante conteúdo, tá? O que ficou faltando, tá? E aí vocês tentem fazer esses EDs, quando eu liberar, e vocês tragam as dúvidas para as aulas de dúvidas. Então, tenta fazer o ED, mas não envia ainda como resposta, tá? Essa é a dica. Então, eu vou dar lá, vocês vão abrir o Google Forms, vão pegar um caderninho, vão tentar fazer, tá? Vão tentar fazer. Pô, essa questão aqui eu acho que a resposta é letra A. Essa questão aqui eu acho que a resposta é isso. Ah, não, essa questão aqui eu não entendi. Ué, deixa eu tentar ver se eu consigo. Não consegui entender. Ué, mas o que tá dando errado aqui? Não consigo entender. Aí leva essa dúvida para a aula de dúvida. Venham na aula de dúvida, tragam as dúvidas, tá? E a gente vai na aula de dúvidas tirar essas dúvidas, corrigir as respostas, tá?
chegar alguém, olha, professora, achei que a resposta é essa mesmo? Olha, não, a resposta não é essa, ou então a resposta é essa sim, por causa disso, disso, disso. E aí a gente vai ter lá a resolução dos EDs, tá? E aí, com a resolução dos EDs, ali, vocês vão conseguir ter nota máxima nos EDs. Esse é o objetivo, tá? Que vocês consigam trabalhar a tentar fazer com o ED na aula de dúvida, corrigir esse ED e me entregar ele corrigidinho, certinho, para vocês tirarem a nota máxima, conseguirem tirar 0,8 em cada um dos EDs e ficarem com 4 no final, tá? As aulas de dúvidas, a princípio, serão as únicas que não vão ser gravadas, tá? Porque ela não vai ter um script exato, enfim. Porque eu acho que a presença nessa aula vai ser muito importante, tá? Então, mesmo que você não tenha uma dúvida específica, vá na aula de dúvida, porque às vezes você não tem uma dúvida porque você não sabe que ela tá ali, tá? E aí, com outra pessoa tirando uma dúvida, você descobre que você tinha aquela dúvida também. E os materiais didáticos que eu recomendei lá, com o PDF que eu passei para vocês, inclusive vou até perguntar, o PDF ficou disponível lá no AVA? Porque eu não consegui ver. Eu anexei, mas eu não consegui ver ele. Não sei se vocês conseguiram ver um PDF lá no AVA, mas eu coloquei no Google Classroom também. Se não tiver disponível no AVA, vocês me avisem que eu tenho que ver como é que eu faço isso melhor. E os materiais didáticos que eu recomendei, que está nesse PDF, vão ajudar vocês nos estudos, mas a prova ela vai ser feita principalmente com base nas aulas e nos EDs. As coisas que a gente conversar durante a aula e durante os EDs, tá? Bom, agora vamos para a nossa aula introdutória. Alguém tem alguma dúvida em relação à apresentação do curso, em relação a como vai ser levado aí o andamento do curso? Professora, Sim. bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação ao estudo. Você falou agora, né, que era para se basear na aula. Porque a gente sabe que a apostila, os livros têm bastante informação, né? Às vezes até mais. Então a gente sempre seguia pela aula, assim, isso aqui não estava dentro do assunto da aula, não estava na aula. Então eu não tenho que me atentar muito a isso. A gente fica mais na sua aula mesmo. Exatamente. Exatamente. Tá, entendi. Exatamente o que eu Obrigada. estou querendo dizer, porque o livro vai ter mais informação do que eu vou passar. Sim, Porque a gente sim. não tem tempo de abordar tudo, né? Esse período está bem curto também ainda. E o formato remoto, né, exige várias coisas da gente também. E então acaba que, acredito eu, né, que eu não vou conseguir dar tudo que está nesses livros recomendados, mas vai ter muita coisa interessante, né? Então estudar pelo livro também é legal, porque quando você vai um pouco além do conteúdo, é que você fixou absolutamente todo aquele conteúdo, compreende? Então, se você vai um pouco além do conteúdo que foi passado, consegue compreender um pouco além daquilo, é porque você conseguiu fixar todos aqueles conceitos, né? Que a gente chama, quando a gente grava as coisas, né? Às vezes a gente grava, a gente fica de tanto ali observando, a gente grava, faz a prova e depois esquece, né? E o interessante é que vocês absorvam o máximo de conteúdo possível. E quando você está estudando ali pelo livro, é interessante isso, que vocês levem um pouco além para vocês conseguirem absorver mesmo todo o conteúdo. Eu vi que alguém colocou aqui no Entendi, chat, obrigada. nada, que não tá lá no AVA, né? Não deu para ver no AVA o PDF, né? Meu Deus do céu, vou ter que resolver isso depois, tá, pessoal? Eu vou ver o que é que aconteceu que não foi, mas eu coloquei. Eu achei que coloquei também. Eu estou aprendendo a mexer no AVA ainda, tá? Então vamos começar aí a nossa aula introdutória, tá? Vamos lá. A gente vai começar com um histórico, tá? Da genética. E vamos falar de genética primeiro. Vamos falar aqui um pouquinho do que a genética estuda. Né? Então, estamos falando aqui de genética e evolução para a nutrição. Então, a genética em si, o campo da genética, ela estuda o quê? A genética, ela estuda principalmente, essencialmente, a hereditariedade, tá? Ou seja, o processo de transmissão de características de um indivíduo para o outro ao longo das gerações, tá? Através das gerações. E isso abre diversos campos
dentro desse grande campo da genética, existem diversos campos que a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo, tá? Os seres humanos, né, eles já compreendiam esse conceito da hereditariedade há milhares de anos atrás. Hoje é muito simples da gente compreender isso, porque a gente já tem a genética, né? A gente já tem aí conhecimento de que existe o DNA e tudo mais. E isso é um conhecimento que já está popularizado, né? Mas você imagina, há milhares de anos atrás, o ser humano não tinha nenhum conhecimento em relação a DNA, a como ocorriam esses processos, mas tinha acesso à observação, né? Então eles conseguiam observar que os filhos eram parecidos com os pais. Não só filhos humanos, né, eram parecidos com seus pais, os humanos, mas os filhos de cavalos eram parecidos com os pais cavalos. E as plantas filhas eram parecidas com as plantas parentais, né? Então, essa observação de que a hereditariedade existia, que características presentes, né, em um indivíduo conseguiam ser passadas através de gerações, embora eles não entendessem esse processo, já conseguia se observar que isso, né, existia, que isso acontecia. E como é que a gente sabe que há milhares de anos atrás essa observação já era feita? A gente tem certeza que isso já era feito porque há milhares de anos atrás os seres humanos começaram a interferir na seleção de diversas espécies, tá? Promovendo o que a gente chama de seleção artificial. O que é a seleção artificial? A seleção artificial é, por observação, você observar características interessantes em algumas espécies. Que espécies são essas? Espécies úteis aos seres humanos. Nós interferimos ali por quê? Porque essa espécie de planta é uma espécie que eu uso para alimentação. Então, essa fruta aqui é uma fruta que eu uso para minha alimentação. E aí, se eu vou cultivar essa fruta aqui para gerar mais frutas para eu me alimentar, eu vou selecionar qual fruta para cruzar com qual fruta, né? Eu vou selecionar aquelas que são maiores, né? Que tem, enfim, maior quantidade de frutos, que seja, né? Eu vou selecionar uma característica que seja melhor, né? Isso também para animais domésticos. Eu vou fazer o cruzamento aqui desse cavalo, porque ele é um cavalo que tem um comportamento mais dócil, ou esse cavalo aqui que tem um porte maior, carrega mais peso, né? E é assim que o ser humano foi fazendo isso. E ele começou a fazer isso, os seres humanos começaram a fazer isso a partir do momento que os seres humanos começaram a assentar em regiões, né? Então, a gente tinha lá, né, o Homo sapiens. As comunidades, né, eram migratórias inicialmente, né? A migração também aqui dispersou aí ao longo da Terra, né? Mas, ao ser migratório, como é que funciona? Você chega num local, num habitat, num determinado local, que tem ali recursos. E aí você esgota aqueles recursos. A partir do momento que aqueles recursos estão esgotados, você faz a migração para um outro local com mais recursos. E aí você vai, esgota aqueles recursos, migra de novo. E assim funciona, comunidades migratórias. E assim funcionou por muito tempo. Até um determinado momento em que o ser humano começou a assentar em determinados locais. E para assentar em determinados locais, ele começou a ter que produzir recursos. Então, para produzir recursos, é que veio a agricultura, é que veio a seleção artificial também, tá? A seleção artificial, ela trouxe praticamente tudo que a gente consome hoje. Imagina, nossa, realmente tudo que a gente consome hoje. Eu vou dar um exemplo aqui do milho, mas a melancia, enfim, diversas, o alface, a mostarda, né? Aí da mostarda a gente veio aí com couve-flor, enfim, diversos couve de bruxelas, tudo vem a partir da seleção artificial, tá? Eu vou dar o exemplo do milho, que estima-se, né, que 7 a 8 mil anos atrás é que foi feita essa seleção artificial que gerou o milho moderno que a gente conhece hoje, tá? Então a gente hoje conhece a espiga do milho sendo assim, grande,
com grãos ricos em açúcares, ricos em nutrientes, tá? E esse milho moderno que a gente tem hoje, ele partiu de uma planta assim, dessa espiga, com esse tamanho, com essa quantidade de grãos, menos palatável também, né? Então, o ser humano também fazia a seleção em relação aos alimentos que eram mais palatáveis, né? Mais agradáveis ao paladar, né? Por observação. E também, né, além de plantas cultivares, né, isso é muito comum realmente em plantas cultivares, mais animais domésticos, né? Eu falei o cavalo, o cachorro. Então você selecionando características, eu quero um cachorro menor. Você vai selecionando e chegando a determinadas subtipos aí de cães com um tamanho menor, ou um tamanho maior, uma pelagem diferenciada, né? Então, pensava-se que a hereditariedade existia, tiveram vários filósofos que fizeram até teorias relacionadas a isso e tudo mais, mas o cara que realmente fez um estudo completo, minucioso, sobre hereditariedade, e por isso é considerado o pai da genética, foi Gregor Mendel, tá? E a gente vai falar dele, quando a gente chegar no módulo de genética clássica, a gente vai falar dele melhor, não vou aprofundar aqui. Mas aí, em 1865, então, a gente se observava a hereditariedade milhares de anos atrás, mas somente em 1865 é que a gente teve esse estudo completo que conseguiu aí trazer para a gente como funciona realmente a passagem das características de um indivíduo para o outro. Tá? E com esse estudo que ele fez com as ervilhas, em que ele estudou 7 características das ervilhas, e a gente vai entender melhor isso quando a gente falar mais dele, tá? Os achados de Mendel, né, publicados em 1865, eles não foram muito reconhecidos de início, tá? E foram, então, reconhecidos pelo peso que eles tinham, né, por esse trabalho ter sido assim tão importante, né? Somente muitos anos após a publicação é que ele foi reconhecido da forma que deveria, tá? Então, após a morte de Mendel. Contemporâneo ao Mendel, a gente teve aí Charles Darwin, que vocês devem também conhecer, outra figura muito conhecida. Eles foram contemporâneos, mas infelizmente não tivemos esse encontro de gênios aí, né? Os trabalhos foram realmente independentes, né? Mas Darwin deu uma contribuição muito importante à genética, porque ele estudou, na verdade, a genética de populações. As características, a forma com que as características eram passadas de geração em geração, não estudando um indivíduo em si, mas estudando populações, espécies, né, diferentes. Como essas espécies surgiram também está relacionado com a genética. Também é um campo de estudo da genética. A evolução é um campo de estudo da genética, tá? E o trabalho de Mendel não foi pioneiro na área de evolução, tá? A gente teve o Lamarck, a gente teve outros grandes gênios nesse campo de estudo, mas o trabalho de Darwin foi realmente diferenciado, foi mais completo, né, e trouxe aí realmente a base para os estudos hoje das áreas de genética de populações e de evolução, tá? Que foi publicado aí em 1859. E a gente vai falar um pouquinho disso melhor quando a gente falar de origem e manutenção da variabilidade genética. Um pouco depois, né, a gente teve, então, falamos aí do Mendel, que já compreendia como as características passavam de um indivíduo para o outro. A gente teve o Darwin, que falou mais da genética de populações, né, a formação das espécies a partir dessas características sendo passadas, né, e as separações, né, e tudo mais, as especiações. Mas o processo em si, né, em como que essas características passavam, vamos dizer assim, mais molecularmente, né, ainda era muito pouco conhecido, né? E isso começou quando a gente teve aí o estudo de biologia celular, né, com a descoberta aí do microscópio,
começaram a se observar que os seres vivos eram feitos de células e tudo mais, aquela questão toda. E o Walter Fleming, usando microscópios desse tipo mais rudimentares, conseguiu observar que dentro do núcleo de células eucarióticas, né, que eram as primeiras que foram observadas em microscópio, né, pelo tamanho, que são maiores, observou que dentro do núcleo tinham aí esses que ele chamou de cromossomos, tá? A formação desses cromossomos acontecia durante a divisão celular dessas células. Então, Walter Fleming, em 1882, ele descreveu a divisão celular, tá? Ele conseguiu observar isso em microscópio e ilustrar isso. Essas são ilustrações deles. Realmente era uma observação e desenho, né? Então, você tinha que ser um gênio, né? Um cientista e artista também, né? Um gênio da arte e um gênio da ciência. E ele fez essas ilustrações em que ele conseguiu observar aí os cromossomos, né, durante a divisão celular. Ele observava que esses cromossomos eles eram duplicados, a célula aumentava, ela duplicava, esses cromossomos estavam lá em uma quantidade duplicada e depois eram separados, metade ia para uma célula, metade ia para outra. Então, né, essa descoberta também foi muito importante. E aí vem Thomas Morgan, 1915, né, mais ou menos, né? O Thomas Morgan foi um geneticista muito importante, pouco conhecido. Acho difícil vocês já terem ouvido falar dele. Acho que eu só ouvi falar dele depois que eu entrei na faculdade também. Ele foi quem pegou o trabalho de Mendel, né, em relação à hereditariedade e continuou esse trabalho, né? O neomendelismo, né, tem vários nomes importantes e o Thomas Morgan talvez seja o mais importante deles, tá? O trabalho dele, né, ele estudou como modelo não ervilhas, ele estudou as moscas da fruta, que são aí a Drosophila melanogaster, né? Essas mosquinhas que ficam na fruta mesmo, né? Aquelas mosquinhas bem pequenininhas, que têm aí características muito interessantes para serem modelo de estudo. Elas crescem rápido, as gerações são fáceis de serem feitas, o cultivo delas é feito em garrafinhas, tá? Você bota a garrafinha, bota o alimento, consegue fazer os cruzamentos, né? Juntar uma determinada característica com outra para fazer o cruzamento, separar quando ela põe os ovos, então você separa, pega a prole, bota em um outro frasco, faz a contagem, né? Com essas características diferentes e tudo mais. Aqui é o Thomas Morgan na sala das moscas, a chamada sala das moscas, com as garrafinhas lá, né, com as suas mosquinhas. E estudando, tendo esse modelo de estudo, ele conseguiu ampliar o estudo de Mendel. Mendel estudou 7 características das ervilhas. E depois a gente vai ver que essas 7 características tinham um padrão de herança similar. Então, muitos padrões de herança diferentes, como a herança ligada ao sexo, a epistasia, os alelos múltiplos, tá? A partir desses cruzamentos, Morgan conseguiu fazer mapeamento gênico, provar que os cromossomos eles são portadores de genes, né? O que se conseguia, na verdade, saber é que os cromossomos eram ali aquela estrutura que ninguém sabia do que era feito, né? Na verdade, cada cromossomo tinha uma quantidade imensa de genes, né? E Morgan conseguiu comprovar isso, né, pelo mapeamento gênico. Então, foi muito importante a contribuição dele. Então, quando a gente estudar extensões do mendelismo, falar do neomendelismo, né, Morgan foi aquele que mais contribuiu, tá? E então, a partir então, né, de tudo, tiveram outros nomes, obviamente, mas eu não vou citar todos, não tem necessidade. Aí a gente começa a chegar na genética molecular mesmo, né? A genética molecular, ali em 1930, até um pouco antes, na verdade, foi a união da genética com a bioquímica, tá? Porque a partir até esse momento, né, você tinha muito o estudo da genética clássica, né? Com os cruzamentos, a hereditariedade, mas tudo bem, ok, já entendi. Tem os cromossomos ali, tem genes e vai passando as características, mas como? Que molécula é essa? Molecularmente, como é que isso acontece, né? E aí isso foi
mais à frente, né, com o advento de outras tecnologias, né, para a gente conseguir chegar a compreender que o DNA é um material genético, tá? Então a gente vai passar por isso na próxima aula, inclusive. Como eles chegaram a entender que o DNA seria um material genético. E então foi descoberto isso mais ou menos nessa época aí, 1940 e tudo mais. Então, que descobriu que o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, né, era bioquimicamente, né, o DNA. Tá, mas qual é a estrutura dessa molécula, né? Tá, que ela é feita de ácidos desoxirribonucleicos, já entendi. Mas a estrutura dela, né? A estrutura da molécula do DNA, ela é uma estrutura teórica, tá? Como de diversas moléculas, macromoléculas, né? Que a gente não consegue observar microscopicamente, né? A gente consegue, no máximo, fazer difrações de raio-x, né? Interpretar esses dados e chegar num modelo teórico que atenda a todas as propriedades que aquela molécula apresenta, né? E esse modelo teórico que eles publicaram, né? Watson e Crick publicaram em 1953, é um modelo aceito até hoje, né? Que atende a todas as questões, todas as propriedades do DNA, tá? E a seguir, depois da estrutura do DNA, aí é que pôde se compreender, né, que o DNA, né, você tinha um gene, uma proteína, e aí as proteínas feitas de aminoácidos, então o sequenciamento dos aminoácidos, né, proteínas são sequências de aminoácidos, né, então o sequenciamento das proteínas, o código genético, a regulação da expressão gênica foram trabalhos aí que seguiram, né, depois do trabalho publicado da estrutura do DNA por Watson e Crick, tá? Seguiram até, né, o próprio Crick, né, foi um dos responsáveis também por outras grandes descobertas após aí a estrutura do DNA. E aí vem, então, depois disso, né, a partir dos anos 2000, é o que a gente chama da era moderna da genética molecular, tá? Em que a gente tem o sequenciamento do genoma humano, né, que foi um marco aí nos anos 2000, tá, que foi muito importante. A partir do sequenciamento do genoma humano, hoje, as técnicas de sequenciamento, já aí 20 anos depois, elas são muito mais... São técnicas, né, mais rápidas e mais baratas, né, as novas gerações de sequenciamento, né, técnicas de sequenciamento. Hoje, para sequenciar um genoma humano, isso demoraria muito menos tempo do que foi, né, na primeira vez em que esse genoma foi sequenciado, né, foram anos, né, para que o genoma humano fosse sequenciado, e hoje em dia seria uma técnica muito mais rápida e mais barata. Cada vez mais está sendo mais rápida e mais barata. E as técnicas de manipulação genética de organismos, né, que vem aí até desde antes dos anos 2000, mas vai se aprimorando cada vez mais, né? A produção aí da insulina humana, né, o medicamento aí usado por diabéticos, hoje é obtida a partir da produção em bactérias. Então, bactérias modificadas geneticamente produzem a insulina humana, tá? Que antes era produzida a partir da extração de pâncreas de suínos. Então, a gente usava a insulina não humana, né, insulina de suínos, né, para as pessoas que eram diabéticas, uma reação era muito maior, né, um medicamento mais caro, e hoje, né, um medicamento mais barato por conta dessa técnica de manipulação genética, né, só para vocês verem como a genética é importante. E os transgênicos, né, também é um outro exemplo impossível da gente não comentar. A gente falou da seleção artificial lá no início, né, em que você faz os cruzamentos, né, selecionando as características mais interessantes, mas isso não é transgênico não, tá? Isso não é gerar um transgênico, né? Isso aí é uma seleção artificial, mas você está naturalmente usando, né, um indivíduo da natureza com outro indivíduo da natureza fazendo um cruzamento. Isso é natural, completamente natural. As técnicas de manipulação desses cultivares, né, alimentícios, né, que geram esses transgênicos, aí é realmente algo não natural. É você fazer uma manipulação específica para ter um alimento com uma determinada característica melhorada ou com uma resistência a pragas, né, uma outra questão nesse sentido.
Professora, Pode falar. a gente vai estudar essa parte de transgênico quando você for falar sobre genética mais na frente? Ou é só um parênteses que você fez? Por enquanto, só um parênteses, mas essa ideia não é ruim, tá? Os transgênicos são realmente uma grande. Existem grandes questões que a gente pode abordar em relação aos transgênicos, né? E acho que a gente pode tentar inserir aí dentro do cronograma de vocês. Vamos ver se a gente vai conseguir, mas é uma boa. Uma boa. Como é que se diz? Ideia? É uma boa ideia isso. Eu vou anotar Eu aqui. não tenho muitos estudos, eu acredito que não, né? Sobre os efeitos dos transgênicos no nosso organismo, né? A longo prazo. Então, não sei se seria muito bom estudar, mas em relação à genética, talvez, não sei. Sim, os estudos, existem diversos estudos, né, com transgênicos sendo realizados, isso não tem a menor dúvida. E o a longo prazo é que é complicado de se acontecer, né, porque eles são recentes, né, ainda. Mas existem diversas questões que a gente pode abordar em relação aos transgênicos. Eu participei de um projeto de extensão em que a gente falou sobre transgênicos. Eu tenho algumas questões que a gente pode abordar, às vezes questões que a gente nem pensa quando a gente fala sobre transgênicos, tá? E eu vou passar para vocês, eu vou tentar trazer isso de repente como um extra, tá? Obrigada, Larissa. Obrigada. Vamos lá, vamos continuar para dar tempo. Então, já falei para vocês exemplos, né? Eu poderia perguntar como é que a gente associa genética com saúde humana, mas na verdade essa pergunta é tão óbvia, né? Que na verdade a pergunta é como não associar genética com saúde humana, né? Com esses exemplos que eu dei e com o que a gente já sabe, né? Hoje. Talvez no passado não se pensasse tanto isso, mas hoje tá na nossa cara, né? Que existem diversas doenças genéticas, fatores genéticos, né? Que vão influenciar em determinadas doenças. A gente tem a síndrome de Down, que é uma doença genética, né? E cromossômica. Aí você tem doenças que têm fatores genéticos, doenças multifatoriais, né? Como câncer, né? O câncer pode ter um fator genético hereditário ou não. Ele tem um fator genético que é a mutação, que a gente vai ver depois mais para frente. Ele tem também outros fatores que vão interagir, né, com o fator genético, né? Os fatores ambientais também vão interagir com os fatores genéticos, né? E tudo isso são campos de estudos da área da genética, tá? E estão muito relacionados com a saúde humana, né? Fora os transgênicos, como eu mostrei para vocês e tudo mais. E estudar os genes envolvidos em uma condição de enfermidade não só traz a descoberta de tratamentos e medicamentos para essas enfermidades, como também traz a descoberta de processos celulares que antes nem eram conhecidos. Vocês já conseguiram pensar nisso? Eu vou dar exemplos para vocês depois, né? A gente não conhece todos os processos celulares, infelizmente. Hoje a gente conhece muito mais do que a gente já conheceu antes, né? Cada vez mais. A gente tem a possibilidade de fazer mapas metabólicos celulares, né? A gente tem aí os modelos metabólicos em escala genômica, né? Que são coisas extremamente complexas, né? E que trazem realmente, a gente tem o proteoma completo humano agora, a gente tem o genoma completo humano. Mas ainda assim, a gente vai ver, né, com os conteúdos que eu vou mostrar para vocês, que são processos, eles vão sendo cada vez mais descobertos, né? E o estudo dessas enfermidades, dessas condições de enfermidade, trouxeram a descoberta de determinados processos celulares. Então, uma doença relacionada a um determinado mecanismo de reparo do DNA, ao ser estudada aquela condição de enfermidade, se chegou a esse mecanismo que não era conhecido antes, né? E a descoberta também dos tratamentos e medicamentos vem disso também, vem, né, de estudar isso. Agora a gente vai falar de alguns conceitos importantes, tá? E vou alertar vocês aí que faltam uns 10 minutinhos, ou menos de 10 minutos, para a gente cair. E aí eu vou deixar aqui o segundo link no chat, tá? O segundo link que a gente vai entrar tá aqui no chat. A gente não vai entrar agora, só quando cair, tá?
Vocês todos podem já clicar no link. Se quiser deixar uma janela aberta, já facilita. Só clicar aqui, vai abrir uma nova janela. Vocês deixam essa janela ali guardadinha. Quando cair aqui, aí vocês entram lá. E aí eu vou entrar, vou abrir, aí todo mundo vai entrar junto e a gente continua, tá? Para não dar muito problema aí durante a aula. Mas vamos seguir com esses conceitos importantes, né? Agora vamos pincelar eles. Primeiro eu vou falar aqui da via da informação genética. Relembrar lá. Lembram da via da informação genética? Como é que a informação genética ela sai do DNA e chega, né, até ser expressa, né? A expressão do DNA, né, a informação genética, ela passa por alguns processos. Os processos mais importantes são a replicação, a transcrição e a tradução, tá? Então a gente tem lá o DNA, que é como se fosse uma biblioteca, né, de livros. E lá ele tem a informação genética toda para os processos todos celulares. A célula depende dessa informação genética tá armazenada ali. Então, o DNA ele tem a função de armazenar a informação genética, entre outras funções também. E, como uma biblioteca, né, a gente vai lá, entra, pega aquela informação, e a forma que a gente pega essa informação é o processo de transcrição, né? Então, aquela informação está só armazenada ali. Não posso remover ela, eu tenho que transcrever ela. Então, eu transcrevo essa informação do DNA em RNA, tá? Uma transcrição, tá? Então, a gente tem nucleotídeos aqui e a gente tem nucleotídeos aqui também, tá? São diferentes? São, a gente vai ver as diferenças, mas é uma transcrição por conta disso. E assim o DNA consegue ser expresso. E aí o RNA, ele vai fazer a função, né? Vai trazer a função, a expressão daquela informação que está no DNA, tá? Seja se ele for um RNA funcional, ele mesmo já vai ter aquela função, ele pode ser um RNA ribossomal, transportador, pode ser um RNA de interferência, né? Ele vai lá desempenhar a função dele. Se ele for um RNA mensageiro, aí sim ele vai ser passado por um outro processo que está na via da informação genética, que é a tradução, tá? Então, ele vai ser traduzido de sequência de nucleotídeos para sequência de aminoácidos, né, em proteína. Então, RNA, a proteína, tradução. E a replicação do DNA, que é extremamente importante, né, porque aquela informação genética é o que mantém todos os processos celulares funcionando. Então, para uma célula gerar outra célula, para ela se dividir, né, para que a gente seja formado, para que a gente consiga se reproduzir, vamos pensar assim também, esse DNA tem que ser replicado para ser passado para as células filhas da mesma forma e elas consigam, então, realizar os seus processos celulares, tá? E aí nós temos a cromatina, tá? Então, nós falamos da via da informação genética, agora eu vou trabalhar alguns conceitos. Primeiro, às vezes a gente fala do DNA e às vezes a gente fala da cromatina. O que é a cromatina? Né? Que a gente fala tantos termos, né? Tem cromatina, cromossomo. A cromatina é nada mais nada menos do que o DNA descompactado. Ela foi assim chamada de cromatina por conta da coloração que ela tem, tá? Então, cromo quer dizer cor, tá? Cromo quer dizer cor. E quando foram observadas as células em microscópio, lá no início, né, com esses microscópios rudimentares, eles observaram que, ao colorir as células para conseguir visualizar melhor, eles já sabiam que tinham núcleos, né? Que essas células que eles estavam observando, vegetais, animais, tinham núcleos. E aí eles observavam que o núcleo, ele coloria de uma forma mais intensa. Ele tinha uma coloração sempre mais intensa quando eles faziam essa pigmentação. E aí eles começaram a chamar o que tem dentro do núcleo como cromatina, tá? Então, para eles, aparentava ser um material meio amorfo. A gente sabe que não é um material amorfo, que é o DNA filamentar, mas ele está ali descompactado e tudo mais, e com essa aproximação que eles tinham, né? Realmente parece um microscópio com um material amorfo, mas a gente sabe que não é amorfo, que é uma molécula filamentar associada a proteínas. E ele tinha, então, essa coloração intensa, então por isso eles chamaram de cromatina, tá?
E o que é o cromossomo? O cromossomo é a cromatina, o quê? Alguém responde? Condensado, espiralizado? Exatamente. Condensado, super compactado. Tá? Eu vou ficar fazendo perguntas que é para vocês verem como é que vocês estão. Então, a gente tem lá a cromatina, né? É o DNA descompactado, mas não completamente descompactado, não. O DNA nunca fica completamente descompactado. A gente vai ver isso também. Mas ele já não está no seu maior grau de compactação. E o seu maior grau de compactação é que gera, então, o que a gente chama de cromossomo, que a gente visualiza apenas esses graus de compactação, que a gente depois vai falar melhor. A gente só consegue visualizar isso quando ele está dividindo. Quando a célula está dividindo, é que a gente consegue observar esse cromossomo hipercompactado, tá? Beleza. O conjunto de cromossomos que uma célula tem... Então, consegue melhor agora? Tá. O conjunto de cromossomos que uma célula tem é chamado de ploidia, tá? Então, uma célula que tem um conjunto de cromossomos, seja ele 2 cromossomos, 3 cromossomos, como as moscas da fruta, ou nós com 23, né? O nosso conjunto de cromossomos são 23 cromossomos. Então, se a gente tem um conjunto só, como acontece nos nossos gametas, e acontece também em outros seres vivos que são haploides, como as bactérias, por exemplo, né? É chamado de haploidia ou haploide. E quando a gente tem 2 conjuntos de cromossomos na célula, como são as nossas células somáticas normais, né? E a maioria dos seres vivos tem esses 2 conjuntos, né? São diploides. A gente chama isso de diploidia, tá? Mas existem também organismos, seres que vão ser poliploides, vão ter mais de 2 conjuntos, tá? O colega perguntou sobre eucromatina, tá? Heterocromatina e eucromatina. Heterocromatina e eucromatina é o grau de compactação, né, que ocorre enquanto a célula está ativa, não durante a divisão celular. Cromossomo é só quando ela está hipercompactada, dessa forma aí mostrada. Quando a célula vai fazer as atividades dela normais, né, a divisão celular passou, ela descompacta o cromossomo e aí vira cromatina de novo. Tá? A gente tem esse hábito de chamar de cromatina quando está descompactado, quando não está assim, nessa forma de cromossomo. Mas é o que eu falei, não, o DNA nunca está completamente descompactado. Não é como se o DNA, se você fosse esticar, né, o DNA de uma célula humana, dariam 2 metros. Então, assim, não é como se ele ficasse completamente descompactado. Ele vai ter regiões mais compactadas do que outras, né, para ter acesso. E as regiões mais compactadas do que outras é que a gente dá o nome de heterocromatina, quando elas estão mais compactadas, e eucromatina nas regiões menos compactadas. Tá? A gente vai estudar isso melhor depois. Cromatina na intérfase, sim, daria para assumir essa em relação relacionado a isso. Tá? Vamos lá, continuando. Falando do cariótipo, então, né? Então, a partir dessa questão então, do conjunto de cromossomos, tá? Que a gente pode realizar e fazer um cariótipo. O cariótipo é o quê? É o conjunto de cromossomos de uma determinada célula, tá? E aí a gente faz esse cariograma, né? Essa figurazinha bonita que a gente pega, que aqui no caso é o cariótipo humano, né? Durante a fase, né? Durante a divisão celular, que está super compactado lá os cromossomos, você consegue separar eles, né? E conseguir observar isso para cada espécie, tá? Isso tanto para a mosca da fruta quanto para os seres humanos. Isso é possível de realizar. Isso é uma forma de exame, inclusive, né? Você consegue, a partir disso, observar se você tem uma alteração cromossômica, tá? Aqui a gente tem o cariótipo humano. Então, a gente já sabe, humanos têm 23 cromossomos, é o nosso par, ou é o nosso N, né? O nosso conjunto de cromossomos são 23 cromossomos. Tá? A gente tem 22 autossômicos e um sexual. Tá? Quando a gente tem um conjunto, né? Mas as nossas células têm 2 conjuntos sempre, porque um vem do pai e outro vem da mãe. Né? Vieram daqueles gametas que se juntaram e formaram a gente, né? E a gente vai ter, então, nas nossas células, 46 cromossomos, um par de cada um dos 23, tá? 22
autossômicos e um par sexual. Esse par sexual podem ser 2 cromossomos X ou um cromossomo X e um Y. Aqui temos o cariótipo humano de uma mulher. E se vocês observarem, no cromossomo 21, inclusive eu botei esse cariótipo aqui, eu não tinha visto, depois é que eu vi, olhando, é que eu vi. O 21, né? Então a gente tem um cariótipo humano de uma mulher com síndrome de Down, porque ela tem 3, ao invés de 2, cromossomos 21, tá? E pensando então no diploide, né? Ele vai ter então um par de cromossomos, né? De um tipo. Então o cromossomo 1, se vocês forem ver, ele é maior, ele é metacêntrico, né? Cada um vai ter a sua característica, outros vão ser menores, né? Outros vão ser acrocêntricos, né? Vão ter o centrômero vai estar em locais diferentes. Eles são muito parecidos, né? Os genes que estão presentes em um estão presentes no outro, mas não são idênticos, tá? Eles são parecidos, mas não são idênticos. E por isso eles são chamados de homólogos. Então, o cromossomo que veio do pai e o cromossomo que veio da mãe, eles são homólogos, mas não são idênticos. Então, a gente tem aqui o par de cromossomos homólogos, como aqui, o par de cromossomos homólogos. Só que a gente tem a mania de representar os cromossomos naquele xizinho, naquela raio daquele X. E aí esse raio desse X às vezes confunde, porque o cromossomo ele só fica em X quando ele se duplica, tá? Então a gente tem aqui o par de cromossomos homólogos, passou pelo processo de duplicação, tá? Passou pelo processo de duplicação, aí é que você vai ter eles unidos pelo centrômero, tá? E aí você vai ter eles assim nesse formatinho de X. E nesse formatinho de X, esses dois aqui são idênticos, são cromátides irmãs, tá? E aí esse cara aqui e esse cara aqui que estão replicados e para ocorrer lá a divisão celular, que aí vai separar a cromátide irmã para um lado e cromátide irmã para o outro, fechou? Mitose normal, né? Vai acontecer, né, a partir das cromátides irmãs. A gente tem, e esses dois aqui são cromossomos homólogos, mas estão duplicados. Então a gente fica com 46 vezes 2 para depois fazer a divisão, tá? Para chegar em 2 células, isso pela mitose normal. Meiose já é outro esquema, que aí vai gerar realmente só 23, né? Um par só para gerar o gameta. Tá? Só para relembrar isso daí. Agora vamos falar de genes, loci e locus. O que são genes, galera? Ninguém quer falar, não? Não tem problema, não. Eu falo para vocês. Os genes, né, eles são um trecho do DNA. Já falei para vocês que a molécula do DNA ela é gigantesca, né? E vão ter diversos trechos do DNA que vão ser chamados de genes. Tá? E diversos trechos que não vão ser chamados de genes também, inclusive a maioria não vão ser genes, mas a gente vai ver isso depois. Um gene é um trecho do DNA específico, é um trecho do DNA que codifica uma molécula de RNA. E essa molécula de RNA pode ou não codificar uma proteína, isso eu já falei para vocês, pode ser um RNA funcional, então ele já vai exercer a função dele, mas ele pode também ser um mensageiro e gerar uma proteína, tá? Mas vai codificar uma molécula de RNA necessariamente. E para codificar uma molécula de RNA necessariamente, ele vai ter que ter pelo menos 3 regiões. Podem ter outras, mas vão ter pelo menos 3 regiões. A região promotora, a região codificadora e a região terminadora, tá? Então esse é o básico de um gene, tá? Ele precisa ter isso. Então quando você fala de gene, pensou, um gene, trecho que vai gerar um RNA, tá? Vai gerar um RNA. Tem promotora, codificadora, terminadora, tá? Essa é a estrutura de um gene procariótico, tá? Promotor, região codificadora, região terminadora. Depois a gente vai entender melhor isso, tá? E o eucariótico ainda tem um a mais, porque o eucariótico, na região codificadora, lembra disso? Tem introns e exons. São importantes, lembrar disso. Os introns vão ser removidos e os exons vão ser unidos para chegar no RNA maduro. Então, a gente tem um pré-RNA que vai conter regiões não codificadoras que vão ser removidas para gerar o RNA maduro. Isso no eucarioto, tá? Principalmente nos seres humanos.
E aí, o que é locus e loci? Né? Na verdade, loci é o locus no plural. É o contrário, tá? Então, um locus, e quando eu tenho mais de um locus, eu posso falar, né? Loci. Eu posso usar loci no plural. O que é um locus? É uma região fixa e específica no cromossomo. Então, a gente tem os genes que estão lá posicionados em regiões lá da molécula de DNA, então também em regiões do cromossomo, tá? Mas aí a posição que aquele gene ocupa no cromossomo é que é chamada de locus, tá? Então, quando falam o locus do gene tal, é essa região do cromossomo. Então, o locus do gene A, que é para a cor dos olhos, né, só para dar um exemplo, fica nessa posição do cromossomo. Então, quando fala locus, você vai pensar em qual cromossomo. Então, o locus diz qual é o cromossomo que está posicionado, a posição daquele cromossomo, entendeu? Gene A aqui posicionado, gene B em uma outra posição, tá? E aí vai ter uma terminologia em relação àquele locus para você, né, chegar, né, que onde naquele locus você vai ter um gene ou mais de um gene também. E o que são alelos, hein, galera? Agora eu vou deixar para vocês. Alguém tem que me responder. Ninguém? O que são alelos? São genes que codificam para uma mesma característica, mas não. Exatamente, claro. Os alelos, eles são formas alternativas geradas por mutação, e a gente vai ver isso depois, de um mesmo gene. Então, a gente tem a região, um gene, que determina, chega uma expressão lá para um RNA, e né, vai gerar uma expressão, né, lá no fenótipo, e a gente tem formas alternativas daquele gene. Aquele gene não está exatamente idêntico em todos os indivíduos. Ao longo, né, da evolução, a gente vai ter mutações vão ocorrer aleatoriamente, vão ser herdadas, fazendo com que existam alelos na população. Existam formas alternativas de um determinado gene. E esses alelos dentro da população que diferenciam eu de vocês, tá? Eles podem resultar em mudanças fenotípicas ou não, pode resultar em nenhuma modificação, a gente vai ver isso depois também. E quando resultam em mudanças fenotípicas, são chamados de polimorfismos. Então, a gente fala de polimorfismo. A gente está falando dessas diferenças entre eu e vocês, tá? Então, um exemplo, a pelagem lá dos coelhinhos, né? Pelagens diferentes. É um polimorfismo, tá? Você tem, então, lá no locus do gene A, o gene A, tá? Ali presente. E aí você vai ter um par de cromossomos homólogos aqui, tá? A gente tem o par 1, um do pai, outro da mãe. E em um desses cromossomos, você tem o gene A normal, selvagem, sem nenhuma mutação, gerando a proteína A. Que aqui eu estou botando como uma proteína de membrana. E você tem o outro par, homólogo, parecido, mas não é igual. Tem um outro alelo. Nesse gene A, ele tem um alelo com duas mutações aqui que eu representei. E vai gerar uma proteína modificada, talvez, pode ser que gere, tá? Isso pode alterar aí o fenótipo. E genótipo e fenótipo? Relembrar esses conceitos. Vou colocar no AVA ainda, Ludmila, ainda não coloquei, mas eu vou botar, tá? A aula gravada e o PDF. Fenótipo é o genótipo expressado. Exatamente. O genótipo, ele é a constituição genética do indivíduo em relação a esses alelos que ele vai possuir. Então, para o gene A, que determina a cor da flor, aqui nesse exemplo, né? Esse indivíduo aqui, ele tem o genótipo azão. Lá no locus, né? Ele tem um par de homólogos e tanto num par quanto no outro par, ele tem o mesmo alelo. Então, tem duplamente esse mesmo alelo azão, que vai determinar a cor púrpura, a cor rosa, nesse caso aqui, tá? Esse é o genótipo.
E aí, a determinação, o que esse genótipo determina é que vai chegar no fenótipo. Né? O fenótipo ele vai ser a característica morfológica ou fisiológica ou comportamental daquele indivíduo, tá? Que vai ser expressa por esse genótipo, tá? Características microscópicas e metabólicas também são possíveis, tá? Não se esqueçam disso. Então, às vezes, não é. A gente fica muito nesse exemplo da cor do cabelo, do olho, porque é um exemplo mais lúdico, né? Mais fácil a gente compreender. Mas a gente vai estar falando também de características metabólicas, tá? Então, pensem nisso. Né? E o outro aqui tem uma coloração branca porque tem um alelo diferente, tem um alelo azinho, duplamente, e aí isso gera coloração branca, tá? E quando você tem um alelo de cada um, nesse caso aqui, você tem uma dominância e você gera o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. A gente vai ver isso depois também. Então, a relação genótipo-fenótipo, a gente já entendeu que é a expressão. Então, você tem um genótipo lá com um determinado alelo, uma modificação, e o genótipo expresso aí chega num fenótipo, numa característica morfológica, numa característica metabólica, tá? Mas não é só o genótipo que vai influenciar no fenótipo, galera. Não é tão simples assim. As condições ambientais também vão influenciar no fenótipo, tá? Vocês conseguem imaginar algumas condições ambientais que podem influenciar? A temperatura é uma delas, tá? A temperatura, ela pode influenciar a expressão dos genes, tá? Então, as células, quando tiverem numa determinada temperatura mais elevada ou mais baixa, elas podem regular a expressão gênica, e a gente vai ver isso depois, e os genes podem ser expressos de formas diferentes nessas condições ambientais. É uma resposta gênica, né, da expressão gênica em condições ambientais diferentes. E aí as células, né, que geram a pelagem aqui desse coelho, que estão presentes nos tecidos das extremidades do coelho, então elas estão na orelha, no focinho, nas patas, no rabinho, elas estão nas extremidades corpóreas. As extremidades corpóreas, elas têm temperatura mais baixa. E nessa temperatura mais baixa, existe uma regulação gênica que permite a expressão desse gene que gera coloração escura. Nesse caso aqui. E as regiões corpóreas mais, né, que tem uma temperatura mais alta, que não são a extremidade, esse gene ele fica silenciado, ele não se expressa e você não tem essa pigmentação, tá? Outro exemplo, só dando exemplos, uma planta aquática, por exemplo, ela pode ter folhas, né, na superfície e também submersas. Quando está na superfície, a folha tem uma morfologia diferente de quando ela está submersa, tá? Então, condições diferentes que aquelas células apresentam vão determinar aí fenótipos diferentes. O genótipo é o mesmo? O genótipo é o mesmo, mas o fenótipo é diferente. Por quê? Porque as condições ambientais também influenciam na expressão, não é só o genótipo. Me digam aí, então, uma outra condição ambiental muito importante, tá? Né, que vai influenciar na expressão do genótipo do indivíduo em fenótipo. Me digam uma outra. Falei de temperatura e falei de, enfim, submersão aquática. Essa tem resposta certa. Exposição solar também pode ser, mas eu quero uma resposta, eu quero a resposta. pH também, mas eu quero a resposta certa. Mentira, não tem resposta certa não. Mas eu queria que vocês chegassem a isso aqui, a alimentação. Não é mesmo, futuros nutricionistas? A alimentação é uma condição ambiental. Nós somos células, né? Nós somos um emaranhado de células, somos muitas células ali, né? Somos multicelulares. Mas a gente pode pensar que nós somos uma célula. Pensa numa coisa só, uma célula. A condição ambiental é o que você coloca, né,
essa célula no ambiente ali, o pH que vai estar, a exposição solar, a temperatura, tá? Beleza. Mas e os nutrientes que estão presentes ali? Se eu dou um nutriente, muito de um nutriente, pouco do outro, alto consumo de ultraprocessados, se eu tenho uma falta de um determinado nutriente, né? Então a alimentação, ela é um aliado aí, né, da expressão do genótipo em fenótipo, da expressão gênica, tá? E a gente vai ver isso. Então, vamos falar só um pouquinho mais em relação à genética e nutrição. Então, a gente pegando esse gancho de que a alimentação, ela influencia, os alimentos que a gente ingere, eles não vão alterar o nosso genótipo. Obviamente, não vão alterar a sequência do nosso DNA, né? Mas eles vão afetar como que o material genético vai se expressar em nossas células. Então, isso a gente já entendeu, como é que vai ser o nosso fenótipo. E fenótipo, não pensa só na cor do cabelo, na cor do olho, whatever. Pensem nos fenótipos metabólicos. Podem provocar mutações. Sim, algumas... Sim, com certeza. Podem provocar mutações, né? Eles não... Tudo bem, então realmente, você tem razão. Os alimentos ainda podem alterar a sequência do nosso DNA, provocando mutações. Mas isso é muito exceção, né? A gente vai ver um pouquinho sobre... Vamos ter uma aula sobre mutação. Eles têm as mutações espontâneas, que acontecem espontaneamente. A gente tem as mutações induzidas, que podem ser induzidas, por exemplo, pelo excesso de exposição solar e por alguns agentes mutagênicos, né? Por algum motivo, os agentes mutagênicos podem acabar entrando na nossa alimentação, mas não vão entrar. Ninguém se alimenta aí de brometo de etídeo, né? Vai ter aí, pode acontecer, Iris, você está certa, mas isso aí são exceções, tá? De uma maneira geral, a nossa alimentação ela não vai alterar o nosso genótipo, mas vai alterar como que a gente expressa, né, esse material genético, né, e chega no fenótipo. Mas a gente vai ver isso, mutações induzidas. A gente vai estudar isso mais direitinho, tá? E vamos compreender esses mecanismos também. E aí é que a gente chega na nutrigenômica, né? Uma ciência incipiente ainda, né? Como toda essa questão da genômica em si, né? Na era moderna, né? Que está vindo aí, né? A gente só teve 20 anos aí. Em que você estuda o que na nutrigenômica, né? Como que os nutrientes vão influenciar na expressão do material genético, tá? Então, estudar esses nutrientes e como que eles podem alterar a expressão gênica, alterar e chegar num determinado fenótipo, sejam doenças. Então, pensem aí em fenótipos. Travou? Travou? Voltou? Voltei. Todo mundo me ouvindo? Minha conexão caiu. Pessoal, caí. Mas voltei. Estão me ouvindo? Tudo certo? Deixa eu ver aqui mensagens. Sim, ok, beleza. Então, pense, quando pensarem em fenótipos, nesse sentido da nutrigenômica, principalmente vão estar associados aí fenótipos metabólicos, né? Vias metabólicas, como que elas vão acontecer, doenças, né? Determinadas doenças crônicas ou não, ou genéticas, né? Com essa resposta em relação aos alimentos, tá? E saiu um artigo, um review bem interessante, que quem quiser, né, eu vou deixar aqui, né, vocês podem, depois eu posso até mandar para vocês. É um review antigo até, de 2003, mas eu achei bem interessante a data, porque é logo depois da determinação do sequenciamento do genoma humano, né?
as áreas de genômica começaram a acontecer, né, do genoma em relação ao ser humano como modelo de estudo, né, nessa questão mais de saúde. As áreas de genômica, transcriptômica, proteômica começaram a surgir aí após essa determinação do sequenciamento do genoma humano, né? E a nutrigenômica surge aí também. E aí tem esse review, que aí são, falamos das estratégias, né? E ele faz muitas previsões interessantes, né? E que a gente vê hoje é muito do que está escrito lá também. Então ele bota essa representação aqui que eu achei interessante de trazer para vocês, só para ilustrar. Vocês estão conseguindo ver o cursor? Aqui seria uma célula, né? Então aqui a gente tem uma célula, ele está representando aqui, né? Tem a membrana plasmática, tá? O núcleo com o DNA, tá? Aí aqui ele está colocando o quê, né? Ele está, na verdade, essa aqui é uma ilustração de mostrando como que se estuda, né, essa questão da nutrigenômica, né? Então você tem a presença de nutriente aqui. Esse nutriente pode ser variado, né? E nessa condição, na presença daquele nutriente, que pode ser em excesso ou em falta daquele nutriente, enfim, e esse modelo de estudo pode ser um camundongo, podem ser células humanas, enfim, né? Em um determinado modelo de estudo, você coloca o nutriente ali disponível para aquela célula, e aí você consegue verificar a partir de determinadas ferramentas de biologia molecular. A gente vai citar algumas delas, tá? Utilizando aqui, ele está dando o exemplo de RNAs de interferência, de organismos geneticamente modificados, com modificações específicas, e aí a gente consegue ver se na presença daquele nutriente, o que acontece, qual é a resposta, né? E aí a gente consegue, principalmente, ele está citando aqui os fatores de transcrição, né? Que são muito importantes na parte da regulação gênica. Então, a gente vai ter uma aula de regulação gênica, regulação da expressão gênica, em que a gente vai falar muito dos fatores de transcrição, tá? E alguns nutrientes são propriamente, diretamente fatores de transcrição, alguns são cofatores desses fatores de transcrição, alguns ativam esses fatores de transcrição, tá? Que vão conseguir chegar até o DNA e vão regular a expressão do DNA em RNA, seja ele mensageiro ou não, tá? Ele sendo mensageiro, esse RNA aí expresso, né? E aí, na presença daquele nutriente, você vai ter um padrão de expressão, na ausência, um outro padrão de expressão, tá? E esse padrão de expressão de RNA, né, é o nosso transcriptoma, tá? Então, a gente tem o nosso genoma, que é o nosso conjunto de genes, o nosso DNA completo. A gente tem o nosso transcriptoma. E o DNA, né, o nosso DNA não muda, né, como eu falei, né, só em determinadas questões, a gente tem as mutações induzidas, que a Iris me chamou a atenção, mas a gente tem o padrão de transcrição, ele muda, ele não é fixo, entendeu? Ele não é fixo. Você tem, em determinadas condições ambientais, o padrão de transcrição, ele já é fenótipo, galera. Então, ele vai depender aí da condição ambiental, vai depender da presença de um nutriente ou da falta dele, tá? Então, aí você vai ter um padrão de transcrição, e é isso, a gente chama de transcriptoma. Então, a gente tem lá os estudos dos transcriptomas em diferentes condições, tá? A gente pode ter os estudos também, porque essa expressão, né, pode ser em RNA mensageiro e gerar proteínas. Como a gente falou, pode ser traduzido em proteínas. Gerando proteínas, a gente tem o nosso proteoma. Nosso proteoma é o conjunto das nossas proteínas que estão sendo expressas em determinada célula e uma determinada condição. Condição essa que pode ser relacionada a um nutriente, pode ser relacionada à alimentação, tá? Ou a outras condições. Então, a gente tem a proteômica, né? Aqui está em inglês, a proteômica. Essas proteínas, ou o próprio RNA, vão desempenhar a sua função. E essa função que essa proteína pode ter, pode ser uma via metabólica e tudo mais, ela vai gerar metabólitos, né? Gerar moléculas, ou deixar de gerar uma determinada molécula. E aí a gente vai ter essas funções
a resposta que essas proteínas dão, né, em funções, a gente vai ter o que a gente chama de metaboloma, ou genômica funcional, né? Funcional porque é genômica, DNA, então funcional, né? A função, né? Que chega, a resposta funcional do genoma, né? E a metabolômica, tá? A metabolômica seria o conjunto de metabólitos, aí é mais complexo ainda, vai ficando cada vez mais complexo. A gente tem o genoma, a gente tem o transcriptoma, a gente tem as proteínas, a gente tem os metabólitos que são gerados a partir disso, desse nosso metabolismo, tá? E aí, então, essas respostas dessas ciências aqui, desses campos de estudo, na presença de nutrientes, na ausência de nutrientes, é o que a gente chama da biologia de sistemas, né? É você conseguir estudar a célula de uma forma sistemática, uma forma geral, né? E a partir de, para estudar isso, né, a gente precisa muito da bioinformática, tá? A bioinformática é uma aliada essencial para se estudar transcriptômica, proteômica, genômica, metabolômica, tudo isso. Porque são dados complexos, são muitos dados, né? São muitos genes no nosso genoma. A gente vai falar do tamanho da molécula de DNA ainda, vocês vão ter uma noção disso. A gente tem em torno aí de 100 mil proteínas, enfim, a gente vai chegar a isso depois. Então, esses bancos de dados, a bioinformática em si, com esses softwares, para poder analisar essas respostas e a gente poder chegar em conclusões, poder chegar, a partir disso aqui, em alvos, em marcadores moleculares, tá? Então, marcadores moleculares podem aparecer dentro desses campos, na transcriptômica, na proteômica, na metabolômica. Você chegar numa proteína, por exemplo, essa proteína aqui, nessa condição de doença, de enfermidade, ou na presença desse nutriente, ela está associada a isso aqui, tá? Então, eu consigo ter um marcador. E se aquilo está associado a uma enfermidade, por exemplo, aquilo pode ser um alvo para medicamentos, né? Para tratamentos em relação àquela enfermidade, né? Então, assim é que a gente consegue estudar e chegar nesses alvos também, né? Uma forma de estudar também é essa. Eu achei interessante que ela falando dessa amplitude, né? Falando da nutrigenômica, mostrando mais ou menos como que se chega, né? A esses marcadores moleculares e a esses alvos, tá? Para a gente ter, então, a prevenção também de doenças, não só remediação, como a prevenção. Como é que a gente previne essas doenças, né? A partir dos nutrientes. Alguém perguntou aqui no chat, ficar mais corado ingerindo muito carotenoide, seria um exemplo disso? Então, o ficar muito corado quando a gente ingere carotenoide, os carotenoides, eles são vitaminas, né? São compostos muito ricos e são lipossolúveis, tá? Então, a gente só consegue armazenar os carotenoides, a gente armazena na membrana plasmática, tá? Principalmente, né? E em corpúsculos lipídicos também. Então, ele é acumulado. Então, o carotenoide, ele é acumulado pelo nosso corpo. Não é um tipo de nutriente que a gente se alimente e se alimentou em excesso, sai isso nas excretas, entendeu? Ele é acumulado. E aí, por ser acumulado, é que a gente fica com a coloração, tá? Por conta disso que tem a coloração. Inclusive, teve um caso aí, se vocês forem procurar, uma pessoa que se alimentou de transgênicos, né, ricos em carotenoide, lá nos Estados Unidos, né, os transgênicos são mais liberados, né? Então, eles têm, assim, uma disponibilidade muito maior, né, desses transgênicos que são enriquecidos em carotenoides. Então, a pessoa fez uma alimentação, não sei, foi da cabeça dela que ela quis mesmo, essa pessoa, não sei, nem sei se é um homem ou mulher, não me lembro. E aí fez uma alimentação super enriquecida em carotenoide e comendo vários, né, e acabou ficando laranja a pele. Realmente laranja, tem foto disso, vocês procurem que vocês vão ver. Por conta desse acúmulo, tá, que a gente faz principalmente nas células da pele mesmo e acaba saindo essa coloração aí por conta disso, tá? Acaba não sendo uma questão de uma expressão, né? É o acúmulo que gera. Procura na internet, vocês vão achar. Então, ele também traz nesse artigo, nesse review, bem interessante,
ele traz alguns fatores de transcrição, e eu estou falando de fatores de transcrição para vocês se acostumarem, porque depois a gente vai falar deles depois, aí vocês vão lembrar, quero que vocês associem. Os fatores de transcrição, ele traz aqui uma tabela, né, falando já, isso é de 2003, tá? Então, gente, já tem muitos anos, então isso já foi mais do que ampliado, né? Isso é uma review, então ele pegou e revisou o que já foi estudado, o que já chegou ali, até 2003, a gente está em 2021, então, assim, cada vez mais o conhecimento científico está sendo cada vez mais acelerado por conta do desenvolvimento da tecnologia mesmo, tá? E acaba que hoje, com certeza, a gente tem muito mais do que isso, tá? Mas aqui, em 2003, ele tinha alguns exemplos, ele botou nessa tabela aqui, já desses resultados de estudos de genômica, com fatores de transcrição que estavam associados, que eles já conseguiam associar a determinados compostos, tá? Então, que faziam essa interação nutriente-gene, né? Uma interação nutriente-gene, né? Então, macronutrientes como as gorduras, carboidratos, proteínas, tá? Então, relembrar isso também é importante, né? Mas aí vocês vão ter bioquímica ainda, vocês não fizeram ainda bioquímica, mas vão fazer, vão compreender melhor, né? Que são aí as gorduras, são os ácidos graxos, são o colesterol, né? Os carboidratos, como a glicose, proteínas como são aminoácidos, né? Na verdade, quando a gente consome, né? Viram aminoácidos. E aí os fatores de transcrição associados a elas, né? Já relacionando. Micronutrientes também, vitaminas, minerais, tá? São estudados também, vitamina A, D, E, cálcio, ferro, zinco, né? A presença desses compostos, o que eles influenciam? A gente já vai ver isso também, a gente vai conseguir falar disso, citar melhor ao longo do curso. E outros componentes, flavonoides, xenobióticos, carotenoides. E aí a nutrigenética, né? Ela é a via contrária. Na verdade, partindo então desses estudos, diversos estudos de nutrigenômica, que conseguem associar os nutrientes com fatores de transcrição e com a expressão de determinados genes, a nutrigenética ela faz o contrário. Ela consegue, a partir dos polimorfismos genéticos, a partir do que está ali naquele DNA, que é o genótipo daquele indivíduo, né? Então, aquele indivíduo ele pode ter um polimorfismo com um marcador genético, com um gene específico, que é um marcador importante para quando você tem a presença ali de intolerância à lactose, ou quando você tem um outro tipo de doença, né? Então, é você conseguir observar o genótipo e chegar, né, à conclusão de quais nutrientes são mais importantes, ou conseguir fazer algo mais personalizado para aquele indivíduo. Tá? A nutrigenética seria isso, usar genes marcadores para isso. Mas isso daí já é uma questão já de prática clínica, eu já não sei se é realmente algo que já é muito usado hoje, se é muito aceito. Acredito também muito que quando começa-se a trazer isso para a prática clínica, isso tenha que ser feito com de uma forma muito minuciosa, né, para poder não estar sendo um pouco enganado essas questões, né, gastar com exames, né? Eu fico imaginando isso, né? Todo mundo agora vai querer fazer um exame, ver quais são os genes marcadores para ver qual a comida que tem que se alimentar. Também não é para isso especificamente, isso é para ajudar em algumas questões, em alguns casos, né, específicos, né? Isso pode realmente ajudar muito, né? Algumas enfermidades. Mas, obviamente, isso não é para todo mundo, né? Nada é para todo mundo nessa vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí tudo. Vocês têm alguma dúvida final, alguma coisa? Minha garganta está super seca. Mais algum comentário? Alguma questão? Para a próxima aula, Você explica muito bem. Muito obrigada. A nutrigenômica é um campo de estudo dos nutricionistas, não somente, tá? Nutricionistas também podem estudar nutrigenômica, mas biólogos, médicos, geneticistas. Olha, eu trabalho num laboratório, o meu orientador
no mestrado e no doutorado, ele é engenheiro químico, tá? Com especialização em biologia molecular, em genética molecular. Minha supervisora do pós-doc também é engenheira química. Trabalhei no laboratório, trabalho com químicos, com farmacêuticos. Então, a pluralidade de profissionais que podem trabalhar nessas áreas é muito. Bioinformatas, né? Pessoas especializadas em bioinformática são extremamente importantes para essa área, tá? Seria pedir muito às pessoas. Muito obrigada, gente. Que isso. É bom ter essa resposta também de vocês e para a gente ir melhorando aí ao longo, que a gente tem um bom curso aí pelo caminho e vocês estão liberados também. Não sei se vocês têm bastante aulas. Só para ser professora de faculdade, precisa ser mestrado e doutorado? Depende de qual faculdade, né? As faculdades particulares não exigem exatamente, mas a carreira acadêmica em si, né, para você chegar, normalmente passa por isso, perpassa pelo mestrado ou doutorado, mas não necessariamente. Para as universidades públicas, como a UFRJ, é necessário você ter o doutorado, é obrigatório. Na verdade, para você ser professor permanente, para você ser professor substituto, não é obrigatório, mas vamos dizer assim, preferível, né? Nesse último concurso que eu fiz para professor substituto, eles exigiram, mas isso às vezes exigem, às vezes não. Perdi a apresentação. Suas aulas serão gravadas? Sim, Átila, serão gravadas. Eu estou gravando. Vou tentar editar e fazer a partir desse vídeo. Se ficar muito ruim, aí eu gravo de novo. Eu gravo só a aula e passo para vocês. Mas eu não vou passar isso hoje ainda. Prometo que até amanhã eu passo essa aula. Tá gravada. Eu vou botar no YouTube e vou disponibilizar o link, tá? Átila, você que não assistiu a aula, eu botei lá no AVA um código para o Google Classroom. Estou botando tudo no Google Classroom e no AVA. Tentei botar um PDF no AVA que explica essa questão de como vai ser o formato da disciplina, mas parece que não foi. Eu vou entrar no AVA de novo, eu vou tentar resolver isso e disponibilizar esse PDF no AVA. Eu não consegui, tá? Ainda. Obrigada, pessoal. Que bom que a aula foi boa e que as próximas também sejam. Que hoje a aula foi leve, talvez por isso que vocês tenham gostado. As aulas mais pesadas, acho que vocês vão gostar menos, tá bom? Então, estão liberados, galera. Beijão. Qualquer dúvida é só falar aí. Tô aqui ainda, mas estão liberados. Tchau. De nada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.